aqui de novo com o Simplificando Grabovoi, num assunto meio, entre aspas, filé mignon, né? É o coração do estudo, né? Dos ensinamentos. É importante a gente colocar aqui que Grabovoi é um cientista. Então, todas as confirmações, todas as teses, todas as patentes, todas as teorias que foram consolidadas nos ensinamentos dele têm um fundamento científico. É entender o mecanismo de transformação da realidade. É muito importante, porque para a gente deixar um pouco além de deixar um pouco essa concepção mística, parar de seguir uma receita de bolo sem saber o fundamento de uma maneira mais robusta. A gente tem argumentos para nos convencermos de o quanto isso é verdadeiro, o quanto não é mito, o quanto isso funciona, tá? E tem toda uma explicação. Quando você entende a explicação de algo, é muito mais fácil de você mergulhar naquilo, é muito mais fácil de você viver essas transformações. Muito importante as pessoas estarem fazendo, as pessoas que estudam, né, os ensinamentos dele, estarem fazendo correlações com outras áreas da ciência, associando com o que ele ensina, tá? Então todas as pessoas que desejam explicar, que desejam ensinar, que podem sim, não só podem, como é importante e é muito relevante fazer essas correlações. E é isso que é importante a gente sempre estar fazendo com áreas da ciência que nós já conhecemos, né, que é do conhecimento comum, que é do conhecimento de todos, para a gente poder casar essas áreas da ciência com os ensinamentos dele. Isso é muito legal, tá? Porque cria uma conexão, e quando a gente cria uma conexão, é mais fácil o aprendizado, é mais fácil o entendimento, não fica algo muito vago, né? Se torna algo mais consolidado. Isso é muito legal. Então, começando a entender um pouquinho sobre a consciência, o importante é entender a base que sustenta a parte da consciência ensinada por Grabovoi. E que parte seria essa? A gente pode seguir vários caminhos. Para começar, né, para início de conversa, antes de ir em algo mais abstrato, que é a consciência ensinada por Grabovoi, a gente começa com essa consciência corporal, com essa consciência física, para servir como base, né, para sustentar a parte explicada por ele. E ele cita essa consciência que eu vou explicar nesse vídeo como consciência celular. Ele cita isso no livro A Ressurreição das Pessoas é a Nossa Nova Realidade. É um outro livro que ele tem, um livro muito importante para quem quer aprender, né, os ensinamentos. Ele cita sobre a consciência celular. Eu gosto de apelidar como consciência externa. Vamos de fora para dentro, vamos do corpo até entrar nessa parte mais abstrata, mais subjetiva ensinada por Grabovoi, que fica mais cômodo para a gente, fica mais confortável, vamos dizer assim, né? Vamos tentar aí de uma maneira mais simples, até a gente aprofundar numa parte mais subjetiva. Dentro desse sistema límbico, a gente tem ligações entre esses neurônios, chamadas de ligações sinápticas. São ligações químicas e elétricas, né, voltadas por descargas elétricas e químicas também, tá? Tem algumas estruturinhas, né, algumas estruturas muito pequenininhas, né, que saem de um neurônio para outro, chamado neurotransmissores, que passam de um neurônio para outro uma informação. E olha que legal, dentro do nosso organismo a gente já tem essa transmissão de informação, tá? A gente vai chegar até o nível de estudo de Grabovoi, mas é bom ir de fora para dentro, né? Eu estou explicando aqui com termos biológicos, para que a gente entenda de forma biológica, e depois a gente vai fazer um paralelo, e é muito legal entender isso, entender esse paralelo. A gente tem aí, né, essas ligações sinápticas, né, voltadas por essa transmissão de neurotransmissores, e que essa informação transmitida não necessariamente tem que ser igual, né? Se você tem dois neurônios, né, e a sinapse, que é a ligação entre eles, essa transmissão de informação através dos neurotransmissores não necessariamente tem que ser idêntica de um neurônio para outro. Essa codificação ela pode mudar, e ela muda o tempo todo. Claro que uma observação importante é que para economizar energia, o nosso corpo faz qualquer coisa, ele faz qualquer negócio, né? Ele é um pouquinho preguiçoso. Então, quanto mais você
transmite, né? Quanto mais há essa transmissão de uma determinada informação de um neurônio para outro através das sinapses, ele por comodidade, né, para economizar energia no nosso cérebro, né, os neurotransmissores eles tendem a passar aquela mesma informação. É um hábito que eles acabam criando, vamos dizer assim. Mas essa informação ela pode ser mudada, tá certo? Isso é muito interessante, tá? E aí, o que acontece? Né? Nessas ligações sinápticas, a gente tem transmissão de informações, né? Essas transmissões de informações, elas estão relacionadas a várias áreas da vida e o cérebro também não consegue identificar, ele também não consegue distinguir se existe uma área de uma determinada área, outra área. O que ele está ligado é com a informação. E, por fim, né, o córtex cingulado, ele cria uma tomada de decisão baseado na conversão de emoções, né? Baseado nesse armazenamento de emoções. Eu estou falando de uma maneira bem simplesinha para a gente não, né, para poder nivelar para qualquer pessoa que seja de qualquer área, tá entendendo isso. O que eu quero dizer com isso tudo é o quê? A grosso modo, né, resumindo, tudo o que é transmitido na nossa consciência celular são informações. Essas informações, elas são relacionadas unicamente com emoções, tá? Não envolve pensamento, não envolve razão. Nós, seres humanos, somos seres de emoção, não somos seres de razão, tá? Justamente pelo nosso... uma das questões que comprovam isso são os ensinamentos de Grabovoi. E também agora, biologicamente, eu consigo mostrar também que através da parte da consciência celular também a gente pode observar isso. E você tem transmissão de informações relacionadas com emoções, tá? E a tomada de decisão relacionada com emoções também, tá? Então, realmente, isso é um dos indícios, né, que comprova, não é o único, mas um dos indícios que comprova que realmente as emoções elas têm um peso muito grande em termos de decisão na nossa parte racional, tá? A gente já vivencia isso no dia a dia, mas muitas pessoas ainda insistem em negar isso. E realmente acontece, realmente tem uma mudança, uma influência muito forte e às vezes até muito predominante, vamos dizer assim, tá certo? E a partir dessa tomada de decisão, né, a gente, é o que eu falei, isso é muito importante, o que eu coloquei, que para economizar energia, geralmente, às vezes acaba que o cérebro libera os mesmos neurotransmissores, então é aquela questão do círculo vicioso, se eu estou muito mal, com sentimentos pesados, né, sentimentos ruins, muito triste, a tendência vai ser o quê? Os neurotransmissores lá no meu cérebro transmitirem essas mesmas informações bad, né, essas mesmas informações ruins de um neurônio para outro. Essas sinapses elas vão criar o quê? Essas ligações elas vão criar vão se tornar cada vez mais fortes, né? Elas vão ficar cada vez mais rígidas, mais fortes e vira um círculo vicioso. Sabe aquelas pessoas que são pessimistas e não saem daquela energia? As pessoas que estão bem pesadas e não saem daquela energia? Sabe aquelas pessoas que são super, hiper, mega otimistas, mas parece que brincam entre aspas, aí, a poliana, né? O jogo do contente, estão sempre bem? Então, tem uma diferença muito grande, tá? Justamente por isso. Vira um certo círculo vicioso. Dá pra quebrar? Dá pra quebrar. Tem várias e várias técnicas na área da neurociência, principalmente por professores, né, que desenvolveram técnicas, professores de Harvard, inclusive, justamente para reverterem essas informações e enfraquecerem ligações sinápticas que não levam aquela pessoa a se tornar feliz, tá? Então, existem vários estudos voltados para essa parte fisiológica e para mudar essas informações transmitidas entre neurônios e enfraquecer ligações que não fazem sentido, que não levam à felicidade de uma pessoa, convertendo em novas ligações que fazem aquela pessoa chegar até o objetivo desejado, tá certo? Esse é um trabalho realizado com a parte externa da consciência, a parte da consciência celular, da consciência localizada dentro do nosso cérebro. É uma estrutura de consciência? É uma estrutura celular? É a trabalhada por Grabovoi? Ainda não. Eu tô dando, né, tô iniciando com essa, porque ela sofre uma alteração, assim que você também, porque ela tem uma influência com o trabalho realizado por Grabovoi, tá? Ela sofre uma influência, tá? Quando você faz um trabalho com as tecnologias de Grabovoi, tá certo? Então, essencialmente,
a consciência celular se baseia nessa, né? Nós temos 3 tipos de cérebro aí que nós fomos criando através da evolução aí dos seres vivos, né? O cérebro límbico desenvolvido pelos mamíferos, né? O cérebro reptiliano desenvolvido, né, com a evolução para os répteis, tá? Quando começaram a surgir os répteis aí no planeta. E depois nós temos também na verdade o reptiliano ele iniciou, né, primeiro, antes dos mamíferos, claro, né? Então quando começaram os répteis, esse cérebro reptiliano ele foi desenvolvido, e depois que os répteis evoluíram, né, para outras espécies, entrou na evolução para os mamíferos, a gente iniciou aí com o sistema límbico, tá? Então nós, seres humanos, nós temos um pouquinho dos dois, porque nós somos o resultado da evolução desde, né, dos répteis até os mamíferos também, tá? A nossa diferença em relação aos outros animais é que nós temos a presença do córtex, que é justamente essa questão de tomada de decisão, tá? Então, biologicamente, nós nos diferimos dos outros seres vivos justamente por conta disso. Então, nós temos uma estrutura biológica fantástica, né, capaz de criar, né, realidades através da tomada de decisão. Nós tomamos decisão o tempo inteiro. Uma escolha, né, é uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão está relacionada com uma criação de um evento. Nós criamos o tempo inteiro, né? Nós criamos eventos o tempo inteiro. Uma programação, um objetivo de vida, é uma forma de criação, né? É uma criação. E nós temos esse potencial, tá? Inicial, com a consciência externa, tá certo? E em relação a esses cérebros, né, que foram se desenvolvendo, o nosso cérebro que foi um desenvolvimento de outros seres vivos antes da nossa, né, da evolução para o homem, nós temos um pouquinho desse cérebro reptiliano, né, que é aquela questão do ataque ou defesa, ou você ataca ou você se defende, né? Isso é muito, a presença reptiliana, dessa característica reptiliana, ela é muito comum nos ambientes corporativos, né? Chega uma pessoa nova e aí todo mundo já começa na defensiva, né? Vai pegar o meu lugar. E aí, pelo fato de ficar na defensiva, são pessoas que começam, né, profissionais que começam a atacar, né? Justamente por medo de alguém tomar o seu lugar. Então, é uma característica territorialista que o ser humano acaba adquirindo, mas que não faz parte do nosso estado, né? Nós já estamos num estado evolutivo em termos biológicos muito, muito, muito depois do que os répteis. E ainda é um vestígio que nós temos dessa espécie, né? Dessas espécies de répteis, que é justamente atacar ou defender. Essa atitude muito típica das guerras também, né? Dos filmes de ação, são características muito reptilianas, né, desse cérebro desenvolvido pelos répteis. Então, a gente observa que ainda está muito atrás de onde nós estamos hoje. É engraçado, né? Você pensar que são características de um ser vivo ainda muito lá atrás na evolução dos seres vivos, né? E ainda está muito presente nos dias de hoje. Muitas e muitas pessoas gostam de filmes de ação. Muitas e muitas pessoas gostam de guerra, né? De destruição, de filmes de guerra, filmes épicos. E essa característica territorialista, muitas pessoas ainda têm, né, a característica da defensiva, né, da defesa, do ataque também. Porque para eu evitar que me ataquem, eu vou atacar. Então é uma forma de eu me defender também. E não só fisicamente, jamais, mas até em termos de argumento, em termos de comportamento. Nós vemos isso muito no comportamento humano, principalmente em ambientes corporativos. Então esse cérebro reptiliano, ele é muito presente ainda nos nossos dias. E o límbico também bastante, né? A gente tem a parte da emoção, né? A parte, ela é muito presente e talvez a mais importante, talvez não, ela é a mais importante de todos nós, né? No nosso contexto biológico e quântico, tá? Porque se a gente for analisar, a grande, esmagadora maioria das nossas decisões estão relacionadas com a parte emocional. Tá? Então, é importante a gente entender essa dinâmica da neurociência para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais o ensinamento do Grabovoi. É uma base, tá certo? É uma base. Então, a gente pode ter várias atitudes racionais que fazem parte do nosso dia a dia e nos levam a estratégias. Toda vez que nós temos atitude estratégica, nós estamos voltados mais para a parte
racional. Isso é muito legal, isso é muito importante, tá? Mas a parte da cocriação, ela tem tudo a ver com emoção. E é por isso que o sistema límbico ele é tão importante em termos biológicos para o nosso organismo, tá? E a gente consegue entender muito bem isso. Um outro ponto aqui interessante para ser colocado é justamente a parte da relação dessa dinâmica do nosso sistema nervoso central, né, do sistema límbico, né, e do córtex, que são a formação de crenças, né, a formação das nossas crenças estão vinculadas com esses dois mecanismos, né, com o sistema límbico, né, e com o sistema, né, com esse sistema nervoso central e com o sistema límbico interno, né, dentro do sistema nervoso central. As nossas crenças são formadas por ligações sinápticas, tá? Então, todas as nossas crenças, limitantes ou não, nos levam a ligações, são resultados de ligações sinápticas. Então, quando o neurotransmissor ali, para poder evitar o gasto excessivo de energia, ele mantém aquela mesma informação que ele está transmitindo, né, de um neurônio para outro, começa a fortalecer aquela ligação sináptica e se forma uma crença. Muitas vezes, na verdade, 100% das vezes, baseada em emoções, tá? Então, as crenças, elas têm uma relação direta com as emoções, tá? No nosso cérebro, e elas podem ser limitantes ou não, tá? Então, depende muito do que nós sentimos. Os nossos sentimentos, eles têm uma importância, um grau de importância muito maior do que nós mesmos podemos imaginar, do que nós julgamos, tá? Então, por isso é importante trabalhar diretamente com eles. Tá? E o estudo de Grabovoi trabalha diretamente com emoções, isso é muito legal, né? É muito importante, tá? Começando aí com a consciência externa, o Simplificando vai ficando por aqui, por hoje, tá? Com gostinho de quero mais, a gente vai continuar essas abordagens, né, nos vídeos posteriores. Só tem um pouquinho de paciência, porque a gente aos pouquinhos a gente vai evoluindo mais com esses conceitos para a gente poder trabalhar, né? Fazer esse paralelo com os ensinamentos de Grabovoi e né, todos nós podemos entendermos todo o mecanismo, tá? Desde a parte fisiológica até quântica que Grabovoi trabalha para obtenção de resultados através da criação, né, de eventos criativos, né, eventos desejados e eventos que nós precisamos na nossa vida e através né, a mudança de realidade que nós tanto almejamos. Tá certo? Então, entender é muito importante. O que há por trás? O que há por trás da sequência? O que há por trás dessas vibrações? O que há por trás da famosa expansão da consciência? Como que funciona esse mecanismo? Isso é muito importante e a gente vai tratar aqui no nosso canal. Um grande abraço, ótimas pilotagens e até a próxima!